E aí pessoas, bom? E os unboxings não param nesse começo de ano e dessa vez eu trago para vocês o processador Ryzen 5 1600. É o processador que eu comprei para fazer a minha nova build. Eu estou montando uma build AM4 nesse começo de ano. Já trouxe a memória, já trouxe algumas coisas a mais, a placa de vídeo e agora chegou o processador. Eu comprei pela loja Taiwan Store e ele custou cerca de R$390 com cupons. Como vocês podem ver, veio muito bem embalado, então eles colocam um filme além de toda uma proteção de espuma. Então realmente é muito difícil acontecer algum problema com o processador. E ele veio através do método AliExpress Standard. Demorou 24 dias para chegar e eu não paguei nenhuma taxa. E aqui está ele, Ryzen 5 1600. É o segundo Ryzen que eu pego, mas o primeiro infelizmente tive aquele probleminha dos pinos, né? Esse aqui já estou vendo se veio tudo certo e realmente veio, os pinos estão todos no local, não tem nenhum torto. Infelizmente aquele meu Ryzen 5 1400, que foi o primeiro que eu peguei, não tive muita sorte, eu fiz umas burradas e acabei matando. Quem quiser ver o vídeo, dá uma olhada lá. Mas vou guardar tudo aqui porque não tem muito o que fazer. Vamos testar esse processador e ver do que ele é capaz. Antes de tudo, eu já queria agradecer ao Davidson, que ele fez a nova arte do canal. Alguns de vocês já devem ter percebido, está um pouco diferente, mais estilizada, porque ele se ofereceu para fazer. E está aí, ficou bem legal. E quem quiser entrar em contato, o contato dele está na arte. Agradeço aí ao Davidson pela força que ele deu ao canal. E aqui está o processador, ligou sem problemas, AMD Ryzen 5, codename Pinnacle Ride. O TDP máximo é de 65 watts. Socket M4, isso aqui você já sabe, não tem muito o que falar, mas uma coisa que é importante notar nele é que ele está com um multiplicador em 37, ou seja, ele está funcionando a 3.7 GHz. Eu não entendi bem porquê, afinal parece que o boost dele só seria a 3.6, mas tudo bem. Quem souber aí, coloque nos comentários e explique se isso é realmente certo ou se tem uma coisinha estranha nele. Ele é um processador de 6 núcleos e 12 threads. Aqui está a parte de cache dele. E já a placa-mãe é uma placa-mãe que eu já trouxe outra vez aqui no canal. A B350MK Pro da Colorful. É uma placa bem simples mesmo sendo 350. Ela parece uma B320. As memórias também vocês acabaram de ver no canal. Foi o último review que eu trouxe. Memórias da Asgard Lock em 3000 MHz que eu coloquei aqui. Lembrando que ainda continua tudo no automático. E o chip dela é realmente aquele Nanya. Eu vou fazer nesse vídeo um grande comparativo com o S5 2689. É o Xeon que eu tenho aqui, que era o processador melhor que eu tinha, da plataforma LGA 2011. É um processador com um clock máximo de 3.3 GHz. Ele tem 8 núcleos e 16 threads. Só que nesse teste eu estou usando somente com 8 threads porque eu desativo o Hyperthreading. Eu tenho um vídeo aí mostrando a diferença entre ativando o Hyperthreading e desativando. Depois, quem quiser, confira lá. A placa-mãe é aquela Giga Turbo, eu gostei bastante, é uma placa-mãe muito boa. Estou usando 16 GB de memória RAM DDR3 Atermeter 1600 MHz. E sem mais delongas, vamos começar o teste. Primeiramente no benchmark aqui no CPU-Z. Enquanto o Ryzen 5 conseguiu 3.282 pontos no multithread, o S5 2689 conseguiu 2.561 pontos no multithread. Já no single thread, o Ryzen 5 1600 conseguiu 414 pontos e o Xeon conseguiu 324. Uma clara vantagem para o Ryzen 5, mas vale lembrar que esses benchmarks sintéticos eles vão muito pelos threads, então se eu tivesse com um Hyperthreading ativo, daria um número maior. Assim também como o Cinebench. O Ryzen 5 1600 fez 2.600 pontos no Cinebench e o Xeon S5 2689 fez 1.765 pontos no Cinebench. Já aqui no primeiro programa de uso diário, eu testei o WinRAR fazendo uma compressão de uma pasta de mais ou menos 1 GB. O WinRAR
é um programa interessante para comparar, mas ele não utiliza tão bem o núcleo dos processadores. No caso aqui não teve muita diferença, o Ryzen fez em 1,12 a compressão e o S5-2689 fez em 1 minuto e 9 segundos a compressão, diferença de 3 segundos. O segundo programa é o Adobe Premiere, é um programa muito interessante para edição de vídeos, é o programa que eu uso e também é de muito interesse de vocês que estão pensando em fazer live. Esses programas que eu estou utilizando aqui, eles vão mostrar se o seu processador é bom para fazer live, mais ou menos, ou ruim. No caso, os dois são bons, mas existe uma diferença de desempenho. O resultado final foi de 39 segundos para o Ryzen 5 1600 e 44 segundos para o Xeon E5-2689. A diferença foi pequena porque o arquivo também era pequeno, de 30 segundos somente. Já esse aqui é o Sony Vegas, o Vegas Studio, né? Estou fazendo uma edição bem parecida e o resultado foi de 51 segundos para o Ryzen 5 1600 e 1 minuto e 11 para o E5. Nesse programa aqui, o Ryzen obteve um desempenho muito melhor do que o E5-2689, ainda mais se for comparar com o resultado do Premiere. Então o Vegas ele dá uma diferença maior, então provavelmente ele tem uma otimização diferente do Premiere. O arquivo também era de 30 segundos. E o próximo programa, que é o último, é um programa de conversão de arquivos. Dessa vez eu coloquei um arquivo de duração de 5 minutos, então já dá para ver uma diferença maior. O Ryzen 5 1600 terminou em 167 segundos, o que equivale a 3 minutos e 18 segundos. E já o E5-2689 terminou em 215 segundos, o que equivale a 3 minutos e 58 segundos, quase 4 minutos. Uma diferença de 40 segundos de um processador para o outro em um arquivo de 5 minutos. Isso é bem relevante caso você trabalhe com edição. E também vamos fazer os testes em jogos. O primeiro jogo é o Assassin's Creed Odyssey. Eu estou utilizando em Full HD. Eu vou testar tanto no alto quanto no baixo. Primeiramente aqui no alto, os dois fazem um bom uso da placa de vídeo, mas vale lembrar que eu estou gravando com software da AMD, então existe uma pequena perda de desempenho, mas isso vale para ambos os lados. O final do resultado no alto foi de 42 FPS para o Ryzen 5 1600, na média, claro. O mínimo FPS foi de 7 e o FPS máximo de 67. Os dados estão na tela. Já para o Xeon E5-2689, ele ficou com 41 FPS na média, 5 na mínima e 73 na máxima. Os gráficos também estão na tela para que vocês comparem. E caso também vocês queiram comparar no jogo, é só pegar a imagem anterior e reduzir a velocidade dela. Agora eu volto ao Assassin's Creed Odyssey e eu resolvo colocar aqui no mínimo, mas lembrando que está em Full HD. No momento eu não vou fazer os testes em uma resolução mais baixa, mas caso vocês peçam aí nos comentários, eu faço sim, sem problemas nenhum. Mas por enquanto esse vídeo só em Full HD. Nesse aqui, em Full HD, no baixo, o Ryzen ficou com 64 FPS de média, 21 de mínima e 93 de máxima. Os gráficos estão na tela que vocês vão poder ver outras informações. Já o Xeon E5-2689 ficou com 60 FPS na média, 13 na mínima, 94 na máxima. Meus testes também são feitos com 0.1 low. Quem quiser, como eu disse, volte o vídeo e coloque numa velocidade mais baixa que vocês devem conseguir ter uma melhor noção do 0.1 low. O próximo jogo é o Shadow of the Tomb Raider. Continua em Full HD, todos os testes vão ser em Full HD. E dessa vez aqui eu coloquei no alto. E não é o preset máximo, existe um outro, mas eu prefiro no alto, porque eu acabei começando a fazer todos os testes assim, então eu vou ter que continuar. A utilização da placa de vídeo continua muito boa e os dois obtêm uma média muito parecida também no Shadow of Tomb Raider. No caso aqui, o Ryzen 5 1600 ficou com 63 de FPS na média e obteve 9.800 quadros renderizados. Isso também pode ser um dado importante para que vocês verifiquem se está acontecendo alguma coisa de estranho no seu jogo. Já o Xeon E5-2689 fez 65 na média
e 10.224 quadros renderizados. Eu também percebi que existe uma pequena diferença. O gráfico do Xeon está mais parelho com a GPU do que o do Ryzen 5. Agora de novo, Shadow of the Tomb Raider. Os dois estão muito bem, só que aqui no mínimo. Como vocês podem ver, o uso vai cair algumas vezes, mas isso é porque eu estou gravando com a placa de vídeo. Infelizmente não tenho nenhum dispositivo de captura ainda. Talvez eu consiga em breve. No caso aqui, o Ryzen 5 1600 fez uma média de FPS de 102, com 16.100 quadros renderizados. Aqui também o gráfico do Ryzen ficou bem mais parelho com a placa de vídeo. Já o Xeon 2689 ele fez uma média de 107 FPS com 16.620 quadros renderizados. Também o gráfico ficou mais parelho do que o do Ryzen, mas o resultado final ficou bem parecido. Por enquanto todos os resultados estão parecidos, tanto de alto quanto de baixo. Mudando de jogo agora, eu estou no Forza 4. Primeiramente no Ultra, esse aqui realmente está no preset máximo e vamos dar uma olhadinha como vai acontecer. Resolvi deixar o Forza rolando mais tempo do que os outros jogos, até para acompanhar direitinho o desempenho. Vocês podem ver que o uso do processador Ryzen fica um pouco menor do que o do uso do S5 2689. Ainda assim, nenhum dos dois ali passa de 80%, então está ok. Já a temperatura, o Ryzen fica 10 graus abaixo do nosso S5 2689. Já as outras estatísticas, elas não mudam muito, elas ficam bem parecidas, a não ser o uso da RAM que é maior no Ryzen. O resultado final foi de 73 FPS na média por Ryzen 5 1600. Ele teve 2 travamentos e a latência média foi de 41,4. Um resultado muito bom. Vocês podem ver pelo gráfico que a parte azul ali ficou bem acima da parte amarela, que é a parte que se refere à GPU. Já o S5 2689 ele fez 78 de FPS na média. Teve um travamento e a latência média de 38,7. Um resultado muito bom também. Já aqui mudando para o mínimo, em Full HD com tudo no muito baixo. Esses testes são os mesmos que eu faço para as placas de vídeo. Algumas pessoas reclamam porque eu deveria testar os processadores em resolução mais baixa. Eu entendo a sua reclamação, eu particularmente não testo, mas entendo porque você quer que teste e é possível sim que eu teste no futuro. Quem sabe daqui umas 2 semanas eu consiga refazer esses testes com resolução mais baixa e assim um FPS maior para ver se dá uma diferença maior entre os dois processadores. Por enquanto em Full HD porque é a resolução que todo mundo joga. De novo, os resultados são bem parecidos, mas o S5 2689 está sendo mais utilizado. O resultado final foi de 132 FPS para o Ryzen 5600, teve um travamento e a latência média de 22,6. Os gráficos também ficaram bem bonitos, sem nenhum probleminha grave. Já o S5 2689 ele fez 136 FPS na média, teve mais travamentos, 3 travamentos a mais, e a latência média ficou bem parecido, 21,6. Vamos então para o próximo jogo. Aqui o último jogo vai ser o Red Dead Redemption. Primeiramente, esse perfil aqui é bem estranho, mas é um perfil onde tem as texturas no Ultra e as outras configurações no Alto. O Red Dead é um jogo novo, ele tem uns problemas aí de otimização, mas eu resolvi deixar o teste dele porque as pessoas estão procurando, então tenho que deixar para elas verem como que vai sair o desempenho com essa placa de vídeo e esses dois processadores que são bem procurados no AliExpress. Aqui a gente já teve resultados bem parelhos entre os dois processadores, enquanto o Ryzen fez 46 na média, 59 na máxima e 34 FPS na mínima. O Xeon S5 2689 fez 46 na média, 59 na máxima e 35 na mínima, bem parecido mesmo. Já colocando agora as coisas no baixo, no caso as configurações opcionais no baixo, mas eu mantive a qualidade de texturas no Ultra. Não pode se considerar um perfil totalmente baixo,
mas também foi o perfil que eu resolvi testar todos os jogos que eu faço até o momento. Talvez no futuro eu mude e coloco mais baixo ainda, coloco uma qualidade de textura ali realmente baixa. Mas por enquanto foi o que eu resolvi testar. Dá uma média de FPS um pouco maior com a RX 580, mas ainda assim não dá aqueles 100 FPS que a gente está acostumado a ver nos outros testes. Aqui nesse resultado final deu 64 na média para o Ryzen, 91 na máxima e 46 na mínima. Um resultado bem legal e também bem parelho ao E5 2689, que deu 65 na média, 94 na máxima e 47 na mínima. E como vocês puderam ver, apesar da grande diferença entre o Ryzen 5600 fora de jogos para o Ryzen E5 2689, existiu uma vantagem até do E5 2689 para o Ryzen em jogos, perdendo somente no Assassin's Creed Odyssey, que é um jogo que é mais conhecido por utilizar clocks mais altos, tem uma otimização totalmente diferente, mas também deve ser considerado. Só que na maioria dos jogos que eu testei, o E5 acabou se saindo até melhor do que o Ryzen ou igual, sendo um processador de R$240 contra um processador de 400. E eu sei que você vai estar nesse momento digitando já loucamente, dizendo que eu fiz os testes errados e tudo mais, que eu deveria ter feito overclock, mas calma aí que os testes não acabaram ainda. Como eu havia dito, eu uso aquela placa-mãe Colorful B350. Ela é uma placa-mãe bem limitada, não consigo fazer muitas coisas pela BIOS dela, a não ser mexer no clock das memórias. Mas ainda assim eu resolvi dar uma fuçada nela para ver o quão eu conseguiria elevar o meu Ryzen 5. Infelizmente, essa placa-mãe ela não é compatível com o XMP. O que seria o XMP? Seria o Extreme Memory Profile, ou seja, um nome chique para overclock fácil da memória RAM. As placas-mães que têm esse perfil XMP, você só precisa ir na BIOS, que vão aparecer os perfis já pré-definidos com a melhor questão de overclock e latências para a sua memória. Enquanto isso não aparece para mim na minha placa-mãe. Mas isso não torna inviável ou impossível que eu faça overclock. Só torna um pouco mais difícil porque eu tenho que fazer todas as alterações manualmente. Não vem nada pronto para mim. Então é uma coisa que você tem que fazer, testar durante um tempo até conseguir um resultado bom. Isso é o que é basicamente o XMP em um termo mais leigo que serviria para alguém como eu. E recapitulando para quem não viu aquele meu vídeo da memória Asgard, eu estava até o momento usando minha memória RAM na frequência de 2930 MHz, basicamente 3000 MHz, com as latências em 18, 21, 21, 47. Essas memórias até o momento estavam conseguindo 43.000 de leitura, 42.300 de escrita, 36.700 de cópia e 101 de latência. Foi o jeito que eu acabei de testar nesses jogos. O que as pessoas têm objetivo ao fazer overclock na memória é aumentar esses números de leitura, escrita e cópia e também abaixar o número da latência de nanosegundos. E a latência é basicamente aquilo que a gente vê em jogos online, por exemplo. Quando você tem aquele ping alto, significa que você está lagado. Você tem uma resposta mais demorada e os seus tiros, vamos dizer assim, eles vão demorar mais até chegar a informação que você conseguiu atirar na pessoa ou não. Um termo bem leigo, né? Mas é basicamente isso. Quanto menor o seu ping ou menor sua latência, mais rápida será a resposta e melhor o desempenho. Então o objetivo das pessoas ao fazer procedimentos de overclock e de mexer nas latências é conseguir respostas mais rápidas e tempos de leituras, escritas e cópias mais rápidas. Basicamente é como eu entendo o overclock em memória RAM. Então, como eu havia dito para vocês, a minha placa-mãe ela não tem aquele perfil XMP que facilita esse overclock, deixa o overclock mais fácil, eu não preciso ficar fuçando nada. O que eu fiz então foi abrir o CPU ID, peguei a informação da minha memória lá na parte de SPD e na última parte ali tem uma coisa escrita XMP. O que eu fiz então foi pegar essas informações do XMP, vocês veem esses números ali de 16, 18, 18 e 38,
e copiei para minha BIOS. Então eu não precisei mexer tanto assim na minha BIOS para conseguir uma latência boa, mesmo não tendo esse perfil XMP. Eu consegui mexer na BIOS, deixei os números parecidos e o computador reiniciou. Ele configurou um pouco diferente os números que eu tinha deixado, mas acredito que ele configurou no máximo que suportava. Então eu não precisei ficar mexendo muito tempo nessa questão de overclock. Eu só copiei de um lugar e coloquei no outro. Muitas pessoas vão falar que conseguem melhor, mas foi isso que eu consegui no momento com o conhecimento que eu tenho. Então, após mexer na minha BIOS e colocar esse perfil que estava lá no CPU-ID para a minha configuração da BIOS, os resultados da minha memória passaram a ser 47.900 de leitura, 46.200 de escrita, 42.254 de cópia e a latência caiu para 74.9 nanosegundos, 30 nanosegundos a menos do que eu havia conseguido antes, no automático. Talvez só com isso já dê uma diferença no desempenho dos jogos. Mas eu não parei só por aí, eu fiz uma coisa que eu também não havia feito. Eu baixei os drivers da AMD para minha placa-mãe. Então o que eu fiz foi ir lá no site, coloquei na opção de chipset, escolhi o socket AM4 e o chipset B350, que é o chipset da minha placa-mãe. Fui ali na parte do Windows 10 de 64 bits e cliquei em download. Aqui eu estava baixando o driver do chipset B350. Ele traz algumas melhorias para o desempenho da sua placa-mãe e uma delas é bem interessante, que é a melhoria de energia. Então eu baixei, instalei, o processo de instalação é bem rápido e também de baixar, porque é uma coisinha leve, de 50 megas, nada demais assim. Então você instala facinho. Quem já instalou o drive de placa de vídeo da AMD sabe como é, e também da Nvidia, não tem nada de demorado, não tem nada de dificultoso. Uma coisa que também eu recomendo que vocês façam ao pegar a sua placa-mãe AMD, baixem esses drivers. Eu precisei, depois de instalado, reiniciar o computador para fazer todas as alterações. E após reiniciado, o que você deve fazer é ir até o painel de controle, ir em opções de energia, descer a setinha ali que você vai ver a opção de AMD Ryzen Balanced, ou seja, é um balanço de energia da AMD. Acredito que é mais seguro você usar algo que é feito pela própria AMD e não algo genérico que o Windows passa para você. Então é uma dica que eu tenho para quem vai pegar a sua placa ou está pensando em pegar uma kit AMD. E outra coisa que eu fiz foi baixar o AMD Ryzen Master. Com o AMD Ryzen Master a gente consegue fazer overclock em nosso processador. Como eu havia dito, não tem como eu fazer overclock pela BIOS, mas tem como eu fazer com software, que aliás é bem fácil. Na verdade, achei bem interessante esse software da AMD, porque deixa as coisas bem simples para a gente na hora de fazer o overclock. Ainda assim, existem algumas coisinhas que você tem que tomar cuidado para não fazer besteira. Esse aqui é o software, o AMD Ryzen Master. Ele vai abrir dessa forma assim e mostra o nosso perfil corrente de overclock. Eu estou usando então 3.7 GHz com a voltagem de 1.18. O que eu vou fazer então é ir ali na aba Creator Mode. Vai estar selecionado automático o Control, então eu coloco em manual e a partir daí já terei a opção de mudar a frequência do meu processador. Como eu sou um pouco medroso, eu coloquei somente 4.000 MHz e eu terei a voltagem para 1.25. Eu havia feito uns testes antes e foi a voltagem estável que eu consegui com essa configuração aqui. Até porque essa placa-mãe aqui é bem simples, então eu não recomendo vocês ficarem mexendo muito em overclock nela. Eu só estou fazendo pelo bem desse vídeo aqui. E após clicar em aplicar, nem precisa reiniciar o computador porque o seu processador já estará em overclock. Como vocês podem ver, no CPU-Z já está rodando com o multiplicador em 40, ou seja, estou usando o Ryzen 5 a 4.0 GHz. Sem contar também que eu estou com overclock na memória e diminuir a latência dela. Ou seja, agora já estou com o meu setup um pouco melhor do que no começo do vídeo. Alguns vão falar aí que conseguiam mais, mas foi o que eu consegui agora, até porque mais que isso eu poderia causar algum problema ao meu computador. Então eu preferi ser mais conservador. Como vocês podem ver, eu já fiz um benchmark e o resultado ficou no multitask em 3.600 pontos e no single thread
em 430 pontos, uma melhora já considerável para o que estava vendo antes. Eu vou pular a parte dos programas e vou partir já para os jogos para falar para vocês os resultados que eu consegui. Voltei aqui então ao Assassin's Creed Odyssey no alto e com o Ryzen 5 1600 em overclock eu consegui 43 FPS contra aqueles 41 do E5 2689. Já no mínimo o resultado foi bem melhor. Eu consegui 71 de média de FPS contra 60 do E5 2689. No Shadow of the Tomb Raider, voltando aqui na configuração mais alta, também consegui um pequeno ganho de desempenho desse Ryzen aqui em overclock para o sem overclock. Ele ficou em 75 FPS, ainda assim perdeu para o Xeon que ficou com 78. Já no mínimo, o resultado foi de 109 FPS para o Ryzen contra 107 do Xeon. Dessa vez, então, o Ryzen ganhou. Já no Forza, no alto, eu não vi tanta diferença assim dos desempenhos. Então, eu consegui 64 de FPS com o overclock contra 65 de FPS do Xeon 2689. Já com o Forza Horizon no mínimo, eu consegui 133 FPS para o Ryzen 5 1600 contra 136 para o Xeon 2689. E o último jogo aqui, o Red Dead Redemption 2, com tudo no alto, Full HD, eu consegui 46 novamente na média de FPS para o Ryzen, então o overclock aparentemente e a mudança de memória não alterou o desempenho, e também 46 para o E5 2689, um resultado idêntico. E com tudo no mínimo, eu também não percebi diferença alguma. Existe alguma coisa de otimização com esse jogo aqui que não altera muita coisa, mesmo você alterando a frequência do processador e também a velocidade da memória, e assim como a latência. Então eu continuei com 64 FPS na média contra 65 do Xeon 2689. E para quem gosta de gráficos, podem comemorar porque eu fiz um gráfico aqui no final dos programas e dos jogos. Primeiramente com os programas, o Ryzen 5 no WinRAR fez a compressão em 1 minuto e 12, com o overclock 1:10 e o Xeon fez em 1:9. Já no Premiere, a edição ficou em 39 segundos para o Ryzen sem overclock, 35 com overclock e 44 para o Xeon. Já no Vegas, a diferença foi maior, então sem overclock o Ryzen 5 fez em 51 segundos a conversão, com overclock em 46 segundos e o Xeon 2689 fez em 1 minuto e 11. Já no Media Coder, o Ryzen 5 sem overclock fez em 3:18, com overclock 2:50 e o Xeon fez em 3:58. Já em jogos, Full HD no alto, primeiramente no Assassin's Creed Odyssey, o Ryzen 5 1600 fez 42 na média, com overclock 43 e o Xeon 41. No Forza ele fez 63 na média, com overclock 64 e o Xeon 65. Com Shadow of Tomb Raider ele fez 73 sem overclock, 75 com overclock e o Xeon 78. E no último Red Dead Redemption no alto, todos os três fizeram 46 FPS na média. Já no mínimo ficou dessa seguinte forma: Assassin's Creed Odyssey, o maior ganho do Ryzen, ele tinha feito 64 sem overclock, fez 71 com overclock, enquanto o Xeon fez 60. Já no Forza Horizon ele fez 132 sem overclock, 133 com overclock e o Xeon 136. No Shadow of the Tomb Raider ele fez 102 sem overclock, 109 com overclock e 107 para o Xeon. E já novamente no Red Dead Redemption, os dois com overclock e sem overclock fizeram 64 na média, enquanto o Xeon fez 65, um resultado praticamente idêntico. E é importante também falar sobre as temperaturas. Eu fiz todos esses testes de estresse e no caso o Ryzen sem overclock a 3.7 GHz ficou com no máximo 59 graus, uma temperatura muito boa, mas infelizmente a fazer o overclock a 4.0 GHz ele ficou ali
beirando 73. Na verdade, ele fez 73 graus. Então aumentou bastante a temperatura e estava com a voltagem em 1.25. Isso também pode influenciar, mas foi o que eu consegui. Realmente a temperatura ficou muito alta, não é recomendado ficar tanto assim. Lembrando que eu estou usando o mesmo cooler para os dois processadores. Eu usei o Snowman. E falando sobre temperatura ainda, eu resolvi pegar a temperatura da placa-mãe ao fazer os testes com overclock e ela estava chegando ali em 97, praticamente 100 graus nessa parte ali do VRM, então é bem perigoso mesmo fazer o overclock. Eu fiz por testes, mas você que tem essa placa-mãe ou você que está pegando, pensando em pegar, pegou, sei lá, a B350 da Colorful, recomendo que tome cuidado com o overclock porque ela está beirando ali os 100 graus no VRM, é bem perigoso. E finalizando aqui o vídeo, mostrando para vocês onde eu peguei esse Ryzen 5600, foi na loja Taiwan, está atualmente a R$400, mais 6 de envio, dá R$407. É um processador que eu achei bem interessante, com um desempenho muito bom para quem, assim como eu, produz conteúdo, faz tarefas em programas pesados, mas que para jogos ele não ficou muito diferente do Xeon E6 2689 e em alguns momentos até ficando com um desempenho inferior em questão de 2 FPS. Pouquinha coisa, na verdade, está na margem de erro, então pode-se dizer que os dois tiveram o mesmo desempenho na maioria dos jogos, só não em alguns jogos que utilizam mais o clock do processador ou tem alguma otimização diferente. Vale lembrar também que eu utilizei poucos jogos, eu pretendo usar mais em breve, fazer teste em jogos online e mostrar para vocês os desempenhos, se eles continuam com essa diferença pequena de desempenho de um processador para o outro em jogos online. Em jogos offline, que tem aquelas benchmarks inclusos, os dois tiveram um desempenho bem pareado. E aí que está a questão, porque se você for ver, esse Ryzen aqui custa R$400, a placa-mãe que eu comprei para ele custa 270 e as memórias R$300, totalizando cerca de 940, 950 reais que eu gastei nesses três produtos. Já o nosso amigo Xeon 2689, ele custa R$240 com envio gratuito, então 160 a menos do que o Ryzen. A placa-mãe você pega ela por preços diversos dependendo do que ela tem. Eu coloquei aqui como base uma placa-mãe de R$350 mais ou menos. E as memórias, você consegue a memória da Atermeter, não é SCC, memória normal, você consegue cada uma delas por R$50, então você consegue um jogo de 16 por R$200, totalizando R$790, R$780. Fica praticamente R$200 a menos do que a build do Ryzen. No caso, o Ryzen compensou para mim porque eu faço esse tipo de conteúdo. Para quem quiser jogar e vai usar uma placa parecida também, a RX 580, RX 570, que elas estão muito em alta no AliExpress, compensa ainda sim o Xeon E5 2689. Muitas pessoas, assim como eu, acharam que ia ter um desempenho surpreendente em jogos, mas as coisas, nunca são fáceis assim. Então eu acho que o que pode compensar mesmo é o Ryzen 5400. Ele já vem com um cooler e tem um preço muito parecido com o E5 2689. E eu tenho quase certeza que também vai ter um desempenho igual em jogos. Se não tiver, você consegue fazer um overclock e aí sim vai compensar, porque ele fica o preço do 2689, sendo que já vem com cooler, enquanto o 2689 tem que comprar um cooler à parte. Então provavelmente o Ryzen 5400 é o melhor custo-benefício. Infelizmente eu matei o meu, não saberia informar a vocês, mas fazer o que? Eu pretendo pegar em breve. Então, não estou tão triste com o meu Ryzen porque ele está me servindo nessas edições, mas para jogos eu recomendo que quem está com uma grana curta, você pode pegar um processador mais tranquilo aí, você pode até pegar um da LG 2011, como o 2689 ou 2650, que você não vai sair perdendo caso você use com a RX 480, 580, 470 e afins. Como eu havia dito, ainda pretendo fazer mais testes, eu quero ver se eu consigo uma diferença maior entre esses CPUs em outros jogos, vou tentar em jogos online, não se preocupe, também posso tentar
reduzir a resolução para mostrar uma diferença entre esses processadores também. Eu não estou fazendo nenhum tipo de propaganda, na verdade eu estou colocando meu dinheiro aqui também e eu pretendo saber se meu dinheiro está valendo a pena nesses R$ 400 que eu utilizei ou se era melhor ficar com o S5 2689, no caso se eu fosse jogar, claro. E é isso, pessoas, o teste está acabando, é bem longo, nem sei quanto tempo eu vou demorar para editar esse vídeo aqui. Foi bem difícil mesmo de fazer essa edição. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, compartilhe com as pessoas, porque esse aqui vai ficar um baita de um vídeo. Provavelmente é o maior que eu já fiz. Mas eu acho que vale a pena, que vai tirar a dúvida de muitas pessoas aí. Ou deixar com vocês em mais dúvidas ainda. Fazer o que é a vida. Quem quiser me adiciona no Instagram, Skanda_Souza. E é isso aí. Obrigado por assistir meu vídeo e me aguentou nesses 30 longos minutos. E é isso. Valeu, falou e tchau!